nas manifestações aparentemente insignificantes da vida. Uma saudação afetuosa, a frase articulada com brandura, a ligeira informação doada com alegria de ser útil, ou diminuta parcela de solidariedade não constituem auxílio tão somente para aqueles que as recebem, mas também para aqueles que as formulam. O impacto do agradecimento alheio se define por ondas confortativas e balsâmicas em nosso favor, tanto quanto o azedume ou o desconforto que tenhamos provocado em alguém retornarão para nós em forma de espinhos magnéticos, dilacerando-nos os tecidos da alma ou dilapidando-nos as forças. Ninguém precisa recorrer à hipocrisia para assegurar o culto da gentileza. Bastar-nos-á praticar respeito e consideração para com a liberdade do próximo no veículo da paciência, a fim de resguardarmos saúde e tranquilidade contra duelos e feridas mentais inúteis. Auxiliemo-nos, auxiliando a harmonia dos outros. Ninguém vive construtivamente sem contato com os semelhantes, mas isso não é tudo. Precisamos igualmente de tato para servir e aprender, melhorar e conviver. Emmanuel. Onde quer que estejamos nesse momento, que possamos nos acomodar confortavelmente na nossa casa, fechar os nossos olhos e liberar o nosso coração para o nosso amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez nesses sábados, envolvidos na Tua paz, na Tua luz, no Teu amor, para que possamos assim, nessa palestra de hoje, que possamos aprender, que o aprendizado aqui trazido nos transforme em seres humanos melhores para essa reencarnação e para as próximas que virão. Envolva também nesse amor os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, que passam por alguma dificuldade, que eles possam nesse momento ser envolvidos e acalentados pelo Teu amor. Deus Pai Todo-Poderoso, te lembrando mais uma vez de te agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos vivos aqui, cumprindo o nosso período reencarnatório. Como é bom estarmos vivos, passando por esse período. É aqui que merecemos estar, é aqui que devemos estar nesse momento. Obrigado, ó Mestre, pela oportunidade. Gratidão também pelo pão nosso de cada dia, que alimenta o nosso corpo físico, que carrega o nosso corpo espiritual. Gratidão pela nossa família sanguínea, que nos faz aprender a cada dia, a cada momento. Obrigado pelos nossos pais que nos deram a vida. Obrigado pelos amigos que cruzam o nosso caminho. Gratidão. Gratidão por todos aqueles que se aproximam de nós. E assim, com o nosso coração cheio de paz, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença do amor, da paz e da Tua luz. E assim, pedimos a Ti permissão para iniciar esses estudos de hoje. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Rubens. Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso coração se enche de alegria em sentir essas vibrações. A gente agradece a Deus, né? Essa bendita oportunidade. Hoje nós temos aí um companheiro, amigo, Armando Falcone, de Juiz de Fora, da FEAC, que realiza aí um trabalho do SOS Preces com muita dedicação, desenvoltura, realiza aí cursos, incentiva aí a existência deste trabalho que nos ensina tanto, SOS Preces. Então, nós vamos passar a palavra para ele. Hoje ele tem aí o tema Pensar, Sentir e Evoluir. Ele vai estar realizando a gravação, pedimos licença para estarmos aí compartilhando
posteriormente, né, o estudo, tá certo? Então, que Deus nos abençoe. Falcone, com você, seja bem-vindo. Receba aí o nosso sentimento de gratidão, nosso fraterno abraço. Bem-vindo a todos, Carlos. Queridas irmãs, queridos irmãos, plantonistas do SOS Preces, que estão nos acompanhando aqui pelo canal central e aqui de lado pela live, já estamos transmitindo direto para o Instagram da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Está sendo gravado e ficando tranquilo, no final a gente compartilha isso com a Kátia para que ela possa espalhar aí também para os companheiros plantonistas que por esse ou por aquele motivo não puderam comparecer hoje. Ela disse que eu posso falar até o meio-dia direto sem parar, aí vai ter um espaço de 5 minutos para todo mundo almoçar, voltar e nós ficamos até as 4 horas da tarde. Isso é porque eu não estou de TPM hoje, hein, Kátia? Você sabe o que é TPM do homem, Kátia? A mulher tem TPM 3, 4 dias por mês. O homem tem TPM o mês inteiro. Você sabe o que é TPM do homem? Ah, eu inventei essa. Tudo pela metade. Pede o seu marido para fazer 3 coisas na rua, dá por escrito. Se ele fizer uma, agradeça. É o melhor marido do mundo. Se ele fizer 2, desconfia. Está fazendo alguma coisa errada, está querendo te agradar demais. Agora, se ele fizer as 3, foi mulher na última encarnação. Gostou dessa? TPM, tudo pela metade. Brincadeiras à parte, brincadeiras sérias, vamos trabalhar então. Pensar, sentir, evoluir. Como fortalecer-nos como trabalhadores do SOS Preces para o trabalho no bem? Você que está acompanhando a live da FEAC, se ainda não é trabalhador do SOS Preces, vai ter curso em março. Faça contato com a Fundação Espírita Allan Kardec pelo nosso telefone 3236-1122 ou então venha numa das reuniões públicas nossas e faça a sua inscrição. Vamos lá então. O objetivo de pensar, sentir, evoluir é tomar consciência que é como um tamborete de 3 pés. Doutrina espírita é um tamborete de 3 pés, usando uma metáfora. É ciência, filosofia, religião. Eu sou músico, sou maestro. Música é um tamborete de 3 pés. Melodia, harmonia e ritmo. Você e eu somos, como espíritos reencarnados, somos um tamborete de 3 pés, metaforicamente falando. Corpo, perispírito, espírito. Assim precisamos de pensar que pensar, sentir e evoluir não são atos separados. Pensamos, sentimos e evoluímos o tempo todo. Ou estacionamos. Kátia, hoje é sábado de manhã, quer saber de uma coisa? Eu vou para a piscina. Tchau, tchau. Meninas, meninos, beijinho, tchau, tchau. Vou cuidar da minha vida. Minha avó dizia, cabeça vazia, o diabo faz tricô. Ela era católica, acreditava no diabo. Então, pensamos, sentimos e evoluímos o tempo todo, ou estacionamos, conforme a qualidade íntima nossa e desses movimentos. Assim eu já começo agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Para vocês que têm orelhas de elefantes e precisamos ter boca de elefante. O que é isso? Os amigos espirituais que dirigem o SOS Preces, Maria Ferreira, Maria da Cruz, Belmiro Braga, dizem que o plantonista do SOS Preces, o animal que nós podemos usar como referência é o elefante. Orelhas grandes, para ouvir muito. Boca pequena e escondida, para falar pouco e de maneira correta. Vamos então para o primeiro degrau dessa escada de 3 degraus. Pensar.
Alguém diz, penso, logo existo. A doutrina espírita diz, existo, logo penso. O pensamento é força criadora, direcional e modeladora do campo psíquico. Pensamentos geram palavras, que geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram atitudes, que geram personalidades, que geram pensamentos. É um looping, é um looping. Livro dos Espíritos, questão 459. Aconselho você a pegar um bloco de papel, um caderno. Todo estudo que você for assistir tenha papel e lápis, porque caneta é poluição. Lápis, tudo que você puder escrever a lápis, não use caneta. Então coloca aí, LE, Livro dos Espíritos, questão 459, é uma das mais conhecidas. Influem os espíritos em nossos pensamentos? Estamos no pensar. Estamos no pensar. E atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O trabalhador do SOS Prestes precisa lembrar, não estamos sozinhos no campo mental em momento nenhum da nossa vida. Agora, quando sintonizamos com as forças superiores, com os espíritos benfeitores, na tarefa do bem, os nossos pensamentos sobem, ficam blindados. As brechas para o homem velho se fecham e nós nos tornamos discípulos, apóstolos de Jesus. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Anota aí, LE 146, Livro dos Espíritos, questão 146. Está aqui o meu Livro dos Espíritos. Eu tenho formação em Direito. E no mundo do direito, o promotor para acusar, o advogado para defender, precisa de fundamentar nos livros da lei. A nossa lei está aqui, Livro dos Espíritos. Depois Kardec escreveu 4 outros livros para explicar uma parte de cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Então, tudo que eu falo é o fundamento. Quando eu cito Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Ivone Pereira, João Nunes Maia, Raul Teixeira e outros companheiros mais, eu fundamento. Questão 146. A alma é algo distinto do espírito ou não passa um deste outro? São a mesma coisa, responde Kardec. A alma é o espírito encarnado. Ele usa o termo alma e espírito de forma didática para que todos nós possamos entender melhor. Eu, Armando Falcone Filho, agora neste momento, sou um espírito encarnado, alma. O seu mentor, a sua mentora que está aí do seu lado, é uma alma desencarnada, espírito. Então vamos dizer assim, a Kátia, alma. A mentora da Kátia, espírito. Quando atendemos alguém em desespero, não falamos apenas ao corpo, à memória cerebral. É nós espíritos mexendo com a memória extracerebral da pessoa que estamos atendendo num processo de aprendizagem recíproca. Ele aprende comigo e eu aprendo com ele. Anota aí, LE, Livro dos Espíritos, questão 909. Pergunta Kardec, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta ao homem é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Assim, desculpe eu dizer, você internauta aí que está acompanhando pelo Instagram, você internauta que está acompanhando aqui pelo canal do SOS, você é preguiçoso, você é preguiçosa. Falcone, você não me conhece, como é que você ousa dizer isso? Não sou eu não, é o Espírito Verdade. Agora preste atenção, quando eu aponto para alguém e digo, você é preguiçoso, tem 3 dedos apontando na minha direção. Então, queridos, não estou falando de vocês, não. Estou falando de mim. Nós somos preguiçosos. Para pegar o celular
e ficar vendo o vídeo aqui, tchom, 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 quando a gente vê, passaram 2, 3 horas para pegar o livro dos Espíritos, para pegar a Gênese e ler 2, 3 horas, muita gente diz que dá sono. Sabe por quê? É como se a gente subisse para o Everest. Nós não temos o preparo dos chelas, aqueles tibetanos que carregam grandes quantidades de peso acima de 4.000 metros de altitude. A gente começa a ler o livro dos Espíritos, começa a faltar ar. Por quê? Ele exige de você subir degrau. Então, pensar é escolher. Sentir é pensar, é escolher. Sentir, aqui, é sustentar. Sentir é sustentar. E evoluir é esforçar-se. Nem que seja em pequenos gestos. Como é que nós vamos aplicar isso no SOS Preces? O trabalhador não transmite apenas palavras, mas transmite o seu campo mental, a sua vibração. Pensamentos desorganizados que as pessoas têm, o acolhimento delas é frágil. Pensamento desorganizado do plantonista não tem sintonia com o plano espiritual. Falcone, fala mais. Anota aí. Provérbios 23, 2.7. Provérbios 23, 2.7. Assim como pensa em sua alma, assim ele é. Então, eu não sou o que vocês estão vendo. Eu sou o que eu penso. Anota aí, Romanos 12, 2.2. O que é isso? Paulo, carta aos Romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12.2. Pensar, queridos, é plantar. Pensar é semear. Que tipo de pensamentos eu tenho plantado antes de iniciar meu atendimento? Aqui no SOS Preces de Juiz de Fora, a recomendação é que chegue 15 minutos mais cedo, pegue o livro Pensamento e Vida de Joana de Ângeles, Pensamento e Vida não, desculpa, Vida Feliz de Joana de Ângeles, leia pelo menos uma mensagem e crie em você o clima, suba! Dr. Bezerra de Menezes diz, aprendam a subir até os espíritos evoluídos. Não façam eles baixar até vós, não. Que pensamento eu tenho usado meia hora antes, 1 hora antes, 12 horas antes, 24 horas antes, a cada passo. Meus pensamentos hoje geram confiança ou medo, luz ou treva, saúde ou doença. Se meus pensamentos fossem sementes visíveis, o que estaria crescendo de mim? Tiririca? Ou alimento? Todo pensamento é uma semente lançada no solo da alma. Cada palavra que eu estou falando aqui é minha? É, mas é baseada, fundamentada na obra espírita, no Novo Testamento. Não existe terreno neutro. Ou plantamos luz ou treva. Ou plantamos conscientemente, ou a terra recebe o que cai de nós. Ah, eu falo pelos cotovelos, não levo desaforo para casa. Prepara, o umbral está te aguardando. Ah, eu me esforço para me reeducar. Prepare, as colônias espirituais estão te aguardando. Chico Xavier dizia que ao acordar, ele orava antes de pensar no dia, porque sabia que o primeiro pensamento era a chave que abria o campo do dia. Ele comparava a nossa mente a um quintal aberto. Se não cuidamos, o mato cresce. Plantonistas, antes de atender o telefone, plante em você mesmo leitura edificante, pensamentos de confiança. Senhor, ajuda-me a ser instrumento. Lembra Francisco de Assis? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Pensa nisso. Vamos subir um degrau? Vamos. Vamos deixar o pensar um pouquinho de lado e vamos subir para o degrau número 2. Sentir. Para sentir, nós precisaremos educar as nossas emoções. Sentimento é pensamento vivenciado.
alimentado, fixado. Vamos no Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Quando eu pego o livro dos Espíritos, abro em qualquer lugar e leio, eu sou alfabetizado, eu leio o que está escrito. Quando um espírito desencarnado olha para você, Falcone, ele não vê que você está de camisa branca, com a pulseira de ametita aqui, com a pulseira... Não, está de óculos, não. Ele vê os seus pensamentos. O pensamento está no livro Pensamento e Vida também, é o dínamo da vida mental. Chico relata que após atendimentos difíceis, orava e silenciava, evitando levar para casa os dramas ouvidos. Ele dizia que o trabalhador espírita não deve carregar nas costas as dores alheias, mas entregá-las a Deus. O que o padre lá de São Paulo diz? Segura na mão de Deus e vai. Livro Fonte Viva. Sentimento é pensamento contínuo. Emoções mal educadas sustentam ansiedade, culpa, desespero, impulsos suicidas. É o que nós vemos toda hora no atendimento do SOS Preces. Quantas dezenas, centenas, milhares, milhões de telefonemas o nosso SOS Prece, agora espalhando-se cada vez mais, tem aliviado? Quem pensa muito acaba na dor, acaba sentindo demais. Ah, eu tenho que ser plantonista, eu tenho que fazer o bem. Põe a mão na massa, pelo amor de Deus. Quem ora após servir, desliga-se com segurança. Chico nunca atendia alguém em profundo sofrimento sem fazer prece silenciosa, antes e depois. Ele ensinava, não somos o remédio, somos apenas o copo. Escreve essa frase aí. Eu não sou o remédio, eu sou o copo. Agora o meu copo precisa estar limpo, porque senão vem a água pura, eu coloco, recebo a água pura, ponho aqui dentro e a minha impureza contamina. Tem que pensar nisso. Hipócrates, chamado pai da medicina ocidental, ele diz, mens sana in corpore sano. Mente sadia em corpo sadio. A minha camisa está suja? Não, por quê? Porque eu usei de higiene com ela. Eu estou exalando odores desagradáveis? Não, eu tenho higiene com o meu corpo. Eu estou com mau hálito? Não, eu escovei os dentes. Não adianta limpar a casca se o miolo estiver sujo. Jesus diz, túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Vamos para a Bahia, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, o livro O Homem Integral. As emoções não educadas convertem-se em doenças da alma. Vou repetir, anota aí, Divaldo Franco, livro O Homem Integral. As emoções não educadas convertem-se em doenças da alma. Divaldo alerta, o trabalhador que não se cuida emocionalmente adoece servindo. Não é porque eu estou no SOS Preces que eu não vou ter gripe, eu não vou ter tuberculose, eu não vou ter dermatite, eu não vou ter reumatismo. Trabalhar para Jesus emagrece. Emagrece se você pegar a sacola e for para a campanha do quilo. Agora, se você ficar em casa só lendo, comendo e lendo, a barriga vai crescer. Divaldo relatou que após palestras com forte carga emocional, precisava de recolhimento e oração, pois o médium abre o coração, mas depois precisa fechá-lo conscientemente. Dia de sol, abre as janelas. Dia de tempestade, fecha as janelas, temporariamente. Anota aí, Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento. Sentir é inevitável, sofrer é opcional. Ela está baseando numa frase de Buda 680 anos antes de Jesus. A dor é real, o sofrimento é opcional. Eu sou aqui debaixo onde eu estou, na sala que eu estou, aqui debaixo eu tenho uma marcenaria. Se eu pegar o martelo ao pregar um prego e sem querer não tiver cuidado e acertar meu dedo, ai, doeu. A dor é real. Agora eu vou ficar cheio de mimimi.
assim, olha aqui, machuquei meu dedinho. Aí não, para com isso. Não é o sofrimento que transforma o ser, mas a consciência que ele adquire a partir do sofrimento. Está no livro Autodescobrimento. Queridos, como plantonistas, para de dramatizar a dor do outro. Nossa, eu atendi uma pessoa hoje, estava com tanto problema. Primeiro que você tem que manter sigilo. Se você está comentando com algum parente, ou se você está comentando com outro plantonista, é falta de ética. Ajudar a pessoa a pensar diferente para sentir diferente. Falcone, cria vergonha na cara. Começa a pensar melhor para você ter coisa melhor para oferecer. Vamos para o Rio de Janeiro, a nossa querida tia Ivone do Amaral Pereira. Ah, tia Ivone, que saudade da senhora. Ivone do Amaral Pereira coloca: o sofrimento não me foi imposto por Deus, mas construído por mim. Anota aí, Recordações da Mediunidade. Leiam esse livro, pelo amor de Deus. 2 livros, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Joana? É Ivone do Amaral Pereira. Ela diz que o sofrimento não me foi imposto por Deus, mas construído por mim. Ensinamento que fica para você. O pensamento cria o ato. O ato gera o sentimento, que pode ser de culpa ou de libertação. A reparação gera evolução. Ivone suportou doenças, limitações financeiras, provas seríssimas. Ela não tinha papel para psicografar. Quem aí já fez 60 anos vai lembrar do papel de pão. Ivone do Amaral Pereira pegava papel na padaria que o pão vinha e psicografava. Ela não tinha dinheiro para comprar o lápis às vezes. Ivone é um exemplo vivo do tema da live. Aceitei para libertar-me. Aceitei a doutrina espírita como asas de libertação. Ela ensinava que servir no bem é o caminho mais rápido para a libertação espiritual. Vamos para Niterói. Meu querido irmão Raul Teixeira, irmão de várias reencarnações. Evoluir servindo com alegria. Raul Teixeira lembra sempre. Camilo diz a ele: o espiritismo não é para gente perfeita, é para gente sincera. E Raul tem uma frase que Mateus Fraga usa há mais de 30 anos, o benfeitor da FEAC. Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Ser plantonista do SOS Preces não é para quem quer, não, é para quem aguenta. Raul ensina: o trabalhador não deve cobrar a perfeição nem de si nem do colega. Casamento, onde um dos dois cobra a perfeição do outro, vai entrar uma terceira pessoa, vai virar um triângulo. Ele vai achar alguém fora do casamento que atende melhor às suas inclinações, ou ela. O trabalhador não deve cobrar perfeição, mas coerência e esforço diário. Allan Kardec vai dizer: merece ser chamado espírita aquele que é hoje melhor do que foi ontem. A frase do Raul: a dor que eu não transformo, eu transmito. Tchan, 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 tchan. O banho que eu não tomo, a escovação de dentes que eu não faço, quem vive comigo? A pinga que eu bebo, o cigarro que eu fumo, quem chega perto sente. A dor que eu não transformo, eu transmito. Frase de Raul Teixeira. No atendimento telefônico, o tom da voz revela o mundo íntimo. Imagina eu falando para vocês assim, quer ver? Raul Teixeira fala que a dor que eu não transformo, eu transmito. Vocês não estão nem ouvindo. Agora imagina eu aqui como aquele que quer converter os outros. Minhas irmãs, meus irmãos, a dor que não transforma. Que isso, Falcone? Você está doido? Eu não estou aqui para converter ninguém, não. Eu não estou aqui para exibir. Nós não estamos no telefone para dizer para a pessoa do outro lado assim: ó, eu estou te atendendo, eu sou melhor do que você. Não somos, não. Pode ver que cai para você na hora do atendimento telefônico dramas que você carrega dentro da alma, carrega dentro do pensamento. Tem plantão do telefone que eu termino e eu falo assim: eu atendi ou eu fui atendido? A dor que a pessoa traz são dores que eu tenho na alma. O trabalhador não deve absorver a dor, mas compreendê-la com empatia e entregar nas mãos dos benfeitores. Sentir
é regar. Eu compro um vaso de avenca, lindo, ponho na minha casa. Se eu não regar ele, ele morre. Então eu pergunto para você, que sentimento eu mais rego no meu dia a dia? É a raiva? É a mágoa? É o ciúme? É a reclamação? Ao ouvir a dor do outro, o que eu permito crescer dentro de mim? O pensamento pode até passar, mas o sentimento fica. É a água diária que decide se a planta cresce ou apodrece. Divaldo nos ensina que emoções repetidas moldam o comportamento. Se toda hora eu estou me magoando, se toda hora eu estou ficando com raiva, se toda hora eu estou gritando, sentimento é pensamento que criou raízes, diz o nosso saudoso Divaldo. Assim, ouvir a dor sem vigilância emocional é regar a tristeza alheia dentro de você. A escuta deve ser fraterna. Mas você não é Bob Esponja. Você não é Bob. Você não é, mas pode se transformar. Deu para entender? Bom, passamos pelo pensar. Passamos pelo sentir. Vamos subir mais um degrau, porque o relógio não para. Agora nós vamos para o terceiro degrau de hoje, para completar esse tamborete de 3 pés. Evoluir. Evoluir é ter consciência, responsabilidade, perseverança com o nosso compromisso reencarnatório. Quando você matricula o seu filho no colégio para o estudo fundamental, 9 anos, a escola tem um programa pedagógico para cada série. Então, quando nós entramos no SOS Preces, como marinheiros de primeira viagem, a gente sente mais insegurança do que segurança. Persevera. Evoluir é alinhar pensamento e sentimento na ação do bem. Vamos repetir? Evoluir é alinhar, cadê? Pensamento e sentimento na frequência do bem. Allan Kardec, coloca aí, ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita, não é pelo número de atendimentos que ele faz no SOS Preces, não. Pela sua transformação moral. Livro Céu e Inferno, primeira parte. Livro Céu e Inferno, primeira parte. Está lá, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7. Livro Céu e Inferno, capítulo 7. O progresso moral é resultado do esforço diário, consciente, do espírito. O progresso moral é o resultado do esforço diário, consciente do espírito. Chico Xavier, vamos para Pedro Leopoldo Uberaba. Livro Caminho, Verdade e Vida. A renovação íntima não acontece sem trabalho. A renovação íntima não acontece sem trabalho. Sem nenhuma pretensão do que eu estou falando, gente, um estudo igual esse é para ouvir muitas vezes. Eu estou falando isso para vocês. Preparei esse conteúdo, pesquisei, fiz anotações. Eu vou ouvir esse estudo de hoje várias vezes. Mateus Fraga, que é o nosso orientador da mediunidade, diz: meu filho, lembra que tudo que você fala, você está falando para o par de ouvidos mais perto da sua boca. As pessoas estão ouvindo por caridade. Vamos para o Novo Testamento. Anota aí. Mateus 7, 2.16. Mateus 7, 16. Pelos frutos é que conhecereis a árvore. A boa árvore dá bom fruto. A árvore que não dá fruto, o que ela vai virar? Lenha, madeira. No SOS Preces, evoluir é escutar sem julgar. Evoluir é orientar sem impor.
Evoluir é orar sem teatro, sem teatralidade. Evoluir é servir sem vaidade. 4 passos para evoluir. Evoluir é colher com responsabilidade. Pergunte para você mesmo: eu tenho aceitado minhas colheitas sem revolta? Pergunte para você mesmo: o que a vida está me pedindo para aprender e não reclamar? Pergunte para você mesmo: eu estou usando minhas experiências para amadurecer ou endurecer? Essa aí é uma burdoada na moleira. Eu estou usando minhas experiências para amadurecer ou para endurecer? Ninguém colhe frutos que não plantou, mas ninguém fica sem colher, porque a gente não consegue ficar sem plantar. Voltamos na tia Ivone. Memórias de um suicida. Ela mostra que a colheita dolorosa não é punição, é oportunidade de reparação. Eu estou colhendo uma lavoura de espinhos. São espinhos que você semeou ontem, Falcone. Deu para entender? A colheita dolorosa não é punição, mas convite à reparação. Ivone do Amaral Pereira dizia: aceitei a dor para não fugir mais de mim. A dor é para você fazer a viagem interna. Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Quando alguém liga revoltado, brigando: eu liguei ontem, uma pessoa me atendeu muito mal, eu não sei o que, já liguei 500 vezes para o SOS Preces, minha vida não melhora. Ele liga 500 vezes para o SOS Preces, mas continua fumando, bebendo, batendo no cachorro, gritando com o cônjuge. Quando alguém liga revoltado, lembre-se, não estamos julgando a vida do outro. Estamos ajudando a pessoa a semear melhor. Por isso, evite absorver a dor. Encaminhe a pessoa para Deus. Você já foi criança? A gente pegava um espelho, o sol batia aqui e a gente jogava aquilo no rosto dos outros. Então, na hora que ele vai falando, vai entregando para os amigos espirituais. Quando terminar o plantão, pergunte para você mesmo: eu costumo levar para casa a dor que não é minha? Eu sei entregar conscientemente essa carga ao alto? Eu confio realmente na presença dos amigos espirituais, dos mentores, das mentoras que estão me ajudando? Ou eu estou querendo fazer do meu jeito? Assim, precisamos de pensar. Olha só. Pensar com clareza. Pensar com clareza. Sentir com equilíbrio. Sentir com equilíbrio. E evoluir servindo. Quem se lembra da frase: quem não vive para servir, não serve para viver? 3 verbos para você, Falcone. Trabalhar-se. O trabalhador espírita não salva. O trabalhador espírita não resolve tudo. O trabalhador espírita encaminha a pessoa para o passe, a água fluidificada, o culto do evangelho no lar, a leitura diária, a importância da oração, a transformação moral. Mas se eu falo isso para o outro e não faço dentro de mim, serei como o sino rachado. Não produz som. 3 verbos, Falcone, para você se trabalhar. 3 verbos, caro internauta que está nos ouvindo, para você se trabalhar. Pensar bem é você estar segurando o volante do seu carro reencarnatório. Falcone, eu ando de bicicleta. Eu, Falcone, ando de moto. É estar segurando o guidão. Pensar bem é escolher o melhor caminho. Você vai de carro, tem um bueiro aberto, você está no mundo da lua, pum, cai, arrebenta o pneu. Sentir bem é não se perder neles.
Evoluir é caminhar com Jesus servindo. Vou repetir. Pensar bem é escolher caminhos. Deu para entender? Sentir bem é não se perder neles. Evoluir é caminhar com Jesus. Precisamos pensar nestas realidades que nós enfrentamos no dia a dia. Por isso, caminha junto com a dor do próximo. O Cirineu foi pego na marra para ajudar Jesus a carregar um pedaço do caminho, a cruz. Mas a cruz era do Cristo. Você não veio para salvar ninguém, você veio para caminhar junto. Segura na mão de Deus, né? E vamos caminhar juntos. Eu tenho tentado resolver a vida do outro, esquecendo da minha? Eu respeito o tempo espiritual de quem sofre, eu consigo estar presente sem querer controlar. Se você melhorar, você me liga para falar, meu próximo plantão é dia tal. Quem tenta carregar o outro nas costas cai junto. Jesus caminhava ao lado. Raul Teixeira diz, não somos salvadores, somos companheiros da jornada. No telefone, evite promessas, evite soluções mágicas, evite conselhos. SOS Preces não é aconselhamento. Ofereça presença, escuta e, quando falar, direção segura. Faça preces entre um atendimento e outro. A prece é o seguro do trabalhador. Pergunte para você mesmo, eu encerro espiritualmente meus atendimentos? O que ainda fica preso em mim após terminar o atendimento? Minha prece é automática? Jesus, amado mestre, Deus nosso Pai, que sois todo amor e bondade. É prece decorada ou é uma prece do coração? Como um profissional que fecha a porta do consultório ao final do expediente, nós também precisamos. Acabou o atendimento, volte a ser a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho, o melhor companheiro. Divaldo afirma que encerrar espiritualmente o trabalho é tão importante quanto iniciá-lo, senão o médium fica à deriva. Então crie um ritual simples de encerramento, uma frase, uma respiração. O tom de voz é muito importante. Minha voz transmite a quem me escuta calma ou pressa. Eu estou acolhendo o outro ou espantando ele? Eu falo com o coração ou apenas com técnica? Prezado irmão que me liga, Jesus é o mestre. Isso é impostação de voz, isso é teatro, gente. Antes da palavra, vibra a intenção. Chico falava pausado, com doçura. Eu tive a honra e a oportunidade de conviver com o Chico muitos anos. Eu vi chegar gente perto dele armado para matar ele. Gente perturbado com porrete na mão. E o Jorge que chegava com aquela boca toda babando e beijava o Chico e o povo quase que causava vômito. E ele na maior tranquilidade do mundo. Ele sabia que o problema era do outro. No SOS Preces, o tom acolhe antes da resposta. A voz calma organiza o campo emocional do outro. Quem serve sem vaidade evolui sem peso. Eu espero reconhecimento pelo que eu faço. Como eu me sinto quando alguém, como ninguém, percebe o meu esforço? Eu sirvo por amor ou eu sirvo por expectativa? Cuidado, a vaidade pesa, a humildade flui. Ivone do Amaral Pereira, com toda a dificuldade financeira dela, mesmo sendo médium de obras profundas, viveu no anonimato, sem autopromoção. Chico Xavier era visitado semanalmente por multidões de pessoas. Ivone fazia o trabalho no anonimato. Divaldo, além de ser visitado emocionalmente, Raul Teixeira, viajam pelo mundo fazendo palestras. Dona Ivone era no anonimato. Ela ensinava, o serviço verdadeiro dispensa aplauso. Então, cada um tem uma missão. Quem que é dirigente hoje da associação do SOS Preces? É a Maria Tereza. Eu quero ser o dirigente. Você não está dando conta da sua tarefa?
Pensa bem. O bem que não cobra retorno protege quem faz o bem. Matheus Fraga diz. O pessoal pergunta no atendimento fraterno: Falcone, macumba pega? Eu digo, pega. Macumba é um perigo. É mesmo? Eu digo, é. Quando você é um macumbeiro, se você for um macumbeiro, é um perigo. Se eu rogar uma praga aqui agora no Rubens, o Rubens está dentro da casa dele, cuidando da vida dele, mantendo um padrão moral, e eu estou fazendo um trabalho de macumba para o Rubens. O que é cumba? Cumba é uma palavra que vem do dialeto queto, nagô, da África, significa vibração. Se eu falar mal do Rubens, eu estou fazendo cumba má. Eu estou na vibração negativa. Se eu fizer uma prece pelo Rubens, eu estou fazendo cumba boa. Então, tem remédio para macumba? Tem. Faça, viva boas cumbas, boas vibrações. Jesus não nos pediu perfeição, pediu amor. Amai-vos como eu vos amei. Depois ele disse, amai-vos como eu vos amo. Será que eu tenho sido duro demais comigo mesmo? Será que eu estou querendo competir com Chico, com Divaldo, com Francisco de Assis, com Madre Teresa de Calcutá, com Martin Luther King? Eu permito-me servir, mesmo com as imperfeições que eu ainda tenho, o que eu hoje posso fazer com mais amor e menos cobrança. Raul diz, se Deus esperasse pelos perfeitos, não teríamos trabalhadores na doutrina espírita. O atendente pode estar cansado, inseguro, é humano. Mas o que sustenta é o amor verdadeiro, não a performance. Não é ir na academia todo dia para ser melhor trabalhador. Eu não estou falando para você não ir na academia, não. Eu tenho que estar forte. Eu jogo capoeira, eu salto de paraquedas. Meu corpo precisa de estar rígido. Ó, 71 anos na cacunda, a molecada passa aperto comigo na capoeira. Então, como é que faz? Eu preciso contar o bem que eu faço. Gente, eu sou o melhor trabalhador. Não sou melhor nem pior, eu estou competindo é comigo mesmo. Eu confio que Deus vê mesmo quando ninguém vê. Eu tenho buscado aplauso ou paz na consciência. Lembra daquela história? No casamento, você quer ser feliz ou ter razão? Nas amizades, você quer ser feliz ou ter razão? Chico fazia o bem sem comentar, sem registrar, sem divulgar. Falcone, por que toda hora você cita Chico, Divaldo, Raul, Ivone? Porque Joana de Ângeles diz o seguinte, as pessoas reclamam, Jesus é o modelo e guia, mas eu estou tão longe de Jesus. Ela então diz, se você acha que está tão longe de Jesus, olhe em volta de você. Pessoas que estão trabalhando mais do que você, que estão produzindo mais do que você, que estão ajudando mais do que você, e tome essas pessoas como referência. Então eu tomo como referência, dentre outros, não estou colocando que são especiais, especial é Jesus. O nosso João Nunes Maia, o trabalho que ele fez em Belo Horizonte, divulgando livros por esse Brasil afora, pouca gente sabe disso. O trabalho anônimo de Ivone do Amaral Pereira, o trabalho de Raul Teixeira, o trabalho de Divaldo, o trabalho de Chico, porque entre Jesus e eu vejo eles como referência, modelo e guia Jesus. Assim, nós precisamos trabalhar-nos mais, reeducar-nos. Nós precisamos pensar mais e melhor. Podemos fazer isso. Nós precisamos sentir mais e melhor. Isso é possível. Aí, como consequência, nós vamos evoluir. Estes 3 verbos são muito importantes, querido plantonista. E você que nos ouve, que não é plantonista, para você também. A doutrina espírita serve para o ignorante mais ignorante e para o sábio mais sábio. Primeiro passo, eu entro na doutrina espírita. Eu recebo uma mensagem. Eu carrego no meu celular sempre algumas mensagens. Tem 2 aqui, ó. Tem aqui, ó. Calma. Calma.
Olha aí. Calma. Diz André Luiz, se você está a ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Eu carrego outra, mas tem um monte, estou sempre carregando. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. Emmanuel, no livro Pronto Socorro. Guardo para eu ler, e toda semana eu vou em velório. Meu filho fala, quem encontrar com meu pai vai para o Parque da Saudade, vai para o cemitério municipal. Falcone, fulano desencarnou, vem cá fazer uma prece. Vou. Eu tenho um outro amigo que fala que se eu vestir batina, vira padre. É um Deus nos acuda. Brincadeiras à parte, precisamos pensar. Eu não preciso mudar a roupa, vestir batina, vestir hábito, raspar a cabeça, nada disso. Não são fatores externos, queridos. SOS Prece é trabalho interno. Primeiro eu entro na doutrina. Começo a ler, estudar, através de uma palestra, de uma mensagem, de um livro, de uma... Depois, a doutrina entra no Falcone. É o segundo passo. E o terceiro passo? A doutrina sai do Falcone pela minha mudança de comportamentos, de atitudes, de sentimentos. Agora é com você. Agora é com você, Falcone. Quem mandou você se meter a besta de aceitar o convite da Kátia e fazer um estudo de 50 minutos em torno de pensar, sentir? Como é que fica isso? Evoluir. Depois dessas palavras que nós, despretensiosas que nós tecemos aqui, baseado em exemplos vivos, fica a responsabilidade. Leia o livro Boa Nova de Humberto de Campos. É assustador como que ele fala de Jesus. É ali que nós tomamos contato com Joana de Cusa. Leia as obras da nossa Ivone, do nosso Raul, do nosso João Nunes, do nosso Divaldo e de outros médios, Hilda Gama. Agora tem muito lixo? Tem. Tem muito livro aí colocado como livro espírita que não tem nem conteúdo didático, nem literário e muito menos espírita. Mas cada um sabe o que faz. Cada um escolhe o que joga para dentro. Porque o que eu jogo para dentro vai sair. Nós temos terminado os nossos estudos com algumas quadrinhas. Belmiro Braga foi poeta, foi escritor, foi jornalista, no princípio do século passado, aqui na região de Juiz de Fora. Ele nasceu numa vila aqui perto de Juiz de Fora, que hoje foi transformada em cidade, e tem o nome dele, Belmiro Braga. E ele tem orientado a que trabalhemos com a poesia. Então temos tido ajuda de poetas anônimos que nos mandam quadrinhas pertinentes ao tema daquilo que nós vamos falar. E para o estudo de hoje, trouxemos alguma. Pensar. Pensar. Primeiro verbo. Pensar é luz que acende no íntimo do coração. Quem vigia o próprio rumo, ora antes da ação. Pensar é luz que se acende no íntimo do coração. Quem vigia o próprio rumo, ora antes da ação. Segundo degrau, sentir. Sentir é ponte invisível entre a dor e a esperança. Quem acolhe sem julgar, semeia paz, gera confiança. Sentir é ponte invisível entre a dor e a esperança. Quem acolhe sem julgar, semeia paz, gera confiança. Evoluir é passo firme, mesmo em noite de aflição. Cada queda bem vivida vira degrau de ascensão. Ascensão é subir.
Evoluir é passo firme, mesmo em noite de aflição. Cada queda bem vivida vira degrau de ascensão. Plantonista, é com você. No plantão da caridade, a alma aprende a escutar. Silêncio cheio de amor também sabe amparar. No plantão da caridade, a alma aprende a escutar. Silêncio cheio de amor também sabe amparar. Pensamento bem vivido, ao pensar aí, ó. Pensamento bem vivido, não. Pensamento bem cuidado é remédio em vibração. A prece feita com calma alivia o coração. Pensamento bem cuidado é remédio em vibração. A prece feita com calma alivia o coração. Sentir sem se aprisionar é lição do bom servir. Encaminhar tudo a Deus é também evoluir. Sentir sem se aprisionar é lição do bom servir. Encaminhar tudo a Deus é também evoluir. Quem consola pelo fio, com ternura e humildade, leva o Cristo na palavra e no tom da fraternidade. Quem consola pelo fio é pelo telefone. Antigamente era o telefone de fio, hoje não tem mais fio, né? Quem consola pelo fio, com ternura e humildade, leva o Cristo na palavra e no tom da fraternidade. Evoluir não é pressa, é constância no bem. O amor que hoje ofereces, volta em paz, vai e vem. Evoluir não é pressa, é constância no bem. O amor que hoje ofereces, volta em paz, vai e vem. No SOS da existência, somos pontes, não o fim. Deus cuida de cada dor que passa primeiro em mim. Vamos repetir? No SOS da existência, somos pontes, não o fim. Deus cuida de cada dor que passa primeiro em mim. 10ª e última quadrinha, daqui a pouco tem mais. Vamos lá então. Pensar, sentir, evoluir é trilhar com Jesus. Todo plantão feito em prece se transforma em luz. Vou repetir 2 vezes. Pensar, sentir e evoluir é trilhar com Jesus. Todo plantão feito em prece se transforma em luz. Pensar, sentir e evoluir é trilhar com Jesus. Todo plantão feito em prece se transforma em luz. Falcone, eu estou ouvindo aqui pela Instagram da FEAC, eu não sou plantonista. Você é plantonista, querida. Quando conversa com seu cônjuge, com seu filho, com a sua filha, com o vizinho. Eu gosto muito de cordel. E tem entre os poetas anônimos, tem alguns que são cordelistas. Aí sai de quadrinhas e vão para cestilhas. Gratidão pela tarefa que o alto nos confiou. Ser voluntário do bem, foi Jesus quem convidou. Quem serve com alegria, nunca caminha só. Gratidão pela tarefa que o alto nos confiou. Ser voluntário do bem, foi Jesus quem convidou. Quem serve com alegria, nunca caminha só. No plantão da caridade, aprendemos todo dia. Dor se acolhe com respeito. Fé se entrega em sintonia. Com Jesus à nossa frente, segue firme a romaria. Vamos repetir? Vamos. No plantão da caridade aprendemos todo dia. Dor se acolhe com respeito. Fé se entrega em sintonia. Com Jesus à nossa frente, segue firme a romaria. Mais uma. Persevera, companheiro, mesmo quando te falta o chão. O bem feito em cada prece é luz em multiplicação. Quem trabalha com Jesus não se perde na missão.
Persevera, companheiro, mesmo quando falta o chão. O bem feito em cada prece é luz em multiplicação. Quem trabalha com Jesus não se perde na ilusão. Ser voluntário é escolha que transforma o coração. Tá aqui, ó, SOS Preces. Enquanto amparamos dores, curamos a nós então. Jesus segue no leme, conduzindo a embarcação. Repetindo, ser voluntário é escolha que transforma o coração. Enquanto amparamos dores, curamos a nós então. Jesus segue no leme, conduzindo a embarcação. Última, para encerrarmos. Sigamos juntos na estrada, sem cansaço, sem vaidade. A seara é grande e bela, clama amor e lealdade. Com Jesus, servir é festa, é o caminho de verdade. Repetindo, sigamos juntos na estrada, sem cansaço, sem vaidade. A seara é grande e bela, clama amor e lealdade. Com Jesus, servir é festa, é caminho de verdade. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que Jesus abençoe cada coração que serve, que esse nosso encontro dessa manhã abençoada em que estamos fechando o primeiro mês do ano de 2026, possa ser um estímulo. Se você gostou do que nós acabamos de falar, a hora que for postado, eu vou postar no meu site espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. Repetindo, youtube.com/Falcone Espiritismo. A Kátia deve de postar lá no ambiente da associação. Assista várias vezes. Não gostei, Falcone? Ore pelo Falcone para que ele melhore. Se gostou, aproveita e multiplica. Que Jesus abençoe você, seu lar, a sua missão, as suas famílias, os seus acertos, os seus desacertos, os seus consertos, os seus estragos, e vamos juntos e misturados. Não porque atrás vem gente, mas porque na nossa frente tem muita gente servindo de referência. Um grande abraço, um beijo. Kátia, querida, obrigada pelo convite mais uma vez. E juízo para todos nós, em cada respiração, em cada pulsar do nosso coração. Assim seja. Gratidão, Falcone, por este momento. Mas não terminou, não. Agora é a segunda parte, onde vamos estar aí interagindo, né, com você. E é um momento de pergunta, de resposta, e a gente conta com você. Tá certo? Perfeito. Então, vamos passar agora para o segundo momento, onde vamos aproveitar a oportunidade, né, de estarmos aí interagindo com o Falcone. A gente abre para as perguntas. Isso, temos aí a Pascale. Por favor, Pascale. Bom dia, Falcone. Bom dia, querida. Já dei bom dia. Olha, que maravilha, viu? Que alimento para a alma. Eu sorvi cada palavra. E anotei aqui de lápis, né? Já pediu desde o início. A questão a frase que você disse, não carregar os problemas do atendido nas suas costas. Correto. Isso é muito importante. Eu fui trabalhadora da área da saúde do meu primeiro dia de trabalho ao último dia quando eu aposentei. É muito comum na área da saúde acontecer uma síndrome que chama fadiga por compaixão. Esta doença, ela avassala os profissionais da área da saúde. E, embora não seja divulgado, o nível de depressão, de ansiedade, de consumo de psicotrópico e até de suicídio é alto entre o pessoal da área da saúde, por diversos fatores, é claro, mas principalmente pela fadiga por compaixão. É um adoecimento no qual, para que se evite, temos que ter bom senso, critério, entender como que é feita essa dinâmica do atendimento do outro, que chega a nós com uma demanda de muito sofrimento.
Então, temos que ter bastante entendimento nessa situação para não adoecermos também. O tempo todo você pautou nessa questão que cuidar de quem cuida. Quem está cuidando, quem está ouvindo, precisa também de ser cuidado, precisa de se amar, entender seus próprios limites, estar bem espiritualmente consigo mesmo, estar bem mentalmente, para não acabar adoecendo, né, trazendo aquela carga magnética para si mesmo. É educação pessoal. Exato, como foi dito aí no início da leitura, o pensamento que você emite de bem, ele volta para você, e de mal também. Então, a boa cumba ou a má cumba, quando você começa a mandar para o outro, né, aquele sentimento ruim, de tristeza, de não estar dando conta daquele atendimento, você vai contaminar ali todo o ambiente vibracional. Então, você tem que estar bem, né? E lembrando que na associação, nós temos aí o canal do plantonista, que é uma rede de apoio ao plantonista que não está bem, passou por aí por um perrengue no atendimento, está em crise, está precisando de ajuda, né? Então, eu estou divulgando aqui, né, com a permissão da Kátia, essa ferramenta maravilhosa que nós temos na associação, que é o canal do plantonista. Então, precisou, o pessoal liga, manda mensagem, pede ajuda. Aqui nós somos família, ninguém está sozinho, né? Como disse aí, aquele jargão maravilhoso, ninguém solta a mão de ninguém, né? Porque a gente sabe que unidos a gente é mais forte, não é mesmo? E no mais, só agradecer, para mim foi um alimento da alma, eu absorvi cada palavra. Muito obrigada mesmo por esta oportunidade. Tem atendimentos que mexem com a emoção da gente, porque mexe com espinhos que nós cravamos em nós mesmos. Mas não é por isso que vamos carregar a cruz de ninguém. Ajudar, Jesus recomenda ser bom. Se eu for bonzinho, eu quebro a cara. Né? Porque eu não dou conta. Carregar o Falcone já não está fácil. Eu atendo pessoas no atendimento fraterno há 55 anos. E como profissional de saúde em medicina tradicional chinesa, atendo pessoas há 46 anos. Então, pensa bem, se eu levar esse negócio todo comigo para atender, eu morro, desencarno. Muito bom. Obrigada, Pascale. Nós vamos colocar aqui o telefone do canal do plantonista também. Tá no chat. Passar para o Rubens, por favor, Rubens. Obrigado, Kátia. Falcone, eu gostaria que você falasse mais sobre esse primeiro pensamento como chave do dia. Esse assunto é muito bom para ouvir, né? E você falou com propriedade muito boa. Por que eu pensei nesse primeiro pensamento como chave do dia? Porque acho que todos nós, mas vou falar por mim mesmo, né? Esse pensamento desorganizado do plantonista, como você falou, né? Pensamento desorganizado do plantonista não tem sintonia com o mundo espiritual, né? E eu já me peguei nesse pensamento desorganizado, assim, né? Começando o meu plantão e lutei para que esse pensamento saísse de mim, né? Fugisse de mim. Então, eu gostaria que você falasse mais um pouco desse primeiro pensamento de como que a gente pode organizar melhor esse pensamento, por favor. Os amigos espirituais que dirigem a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, www.feac.org. Eles dizem o seguinte: quando nós terminamos uma reunião mediúnica, terça-feira são as reuniões de educação da mediunidade, quinta-feira, reuniões de desobsessão e tratamento. Muito bem, quando nós terminamos a prece com assim seja, quinta-feira, 21h30. Naquele exato momento, começa a nossa preparação para a reunião mediúnica da próxima semana. Deu para entender? Então, não é assim, eu vou preparar 5 minutos antes, eu vou preparar meia hora antes. Bom, é preferível isso do que nada. Mas eu só vou aprender a educar os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos, eu só vou conseguir evoluir nessa área. Eu não tomo banho uma vez por semana, eu tomo banho todo dia. Eu preciso também de manter a mente sintonizada com o mundo espiritual através de pensamentos, sentimentos, atitudes nobres o tempo todo. Eu ando de motocicleta.
Tem alguns motoristas, a gente entra no corredor e eles vão fechando o corredor para a gente não conseguir passar. A turma que está nervosa chuta os retrovisores, xinga, bate no carro. Eu, sem nenhuma pretensão de ser melhor do que ninguém, eu começo a fazer prece. Eu não começo a fazer prece para o motorista não, Rubens. Eu começo a fazer prece para eu me manter calmo. Porque senão daqui a pouco eu absorvo a raiva do motoboy, do motociclista que está na frente. Temos que pensar nisso. É a blindagem. Essa blindagem é... Você gosta de ovo, Rubens? Eu como 4 ovos todo dia em jejum. Hoje já comi. Escreve aí no seu papel O-V-O. O-V-O. Usa ovo várias vezes por dia e você vai conseguir manter seu pensamento melhor. Falcone, eu vou ficar intoxicado de tanto ovo. Não, querido, não é o ovo da galinha, da pata, não. É olhai, vigiai e orai. Eu crio assim umas coisas assim, que aí o pessoal lembra disso pro resto da vida. Você viu quando eu comecei? O TPM. O homem tem TPM o dia inteiro, o mês inteiro. Há exceções. Mas a maioria das pessoas vivem disso. Então, como é que eu educo o meu pensamento? Comendo ovo o dia inteiro. Olhai, vigiai e orai. Para não cair na tentação do pensamento vazio, do pensamento doente, da reclamação. Nossa, você viu o jornal da televisão ontem do canal X ou Y? É só lixo. Se você ainda assiste novela, se você ainda fica seguindo TikTok e outras redes paralelas, se você dá atenção para a fofoca da internet, se você fica assistindo lixo, você está comendo lixo. Como é que eu vou ter um pensamento equilibrado? Eu como comida estragada e quero que a minha digestão, a minha absorção e a minha evacuação fique normal? O que entra de ruim vai ruinzar tudo que está passando. Gostou do ruinzar? Vai ruinzar tudo que passar pelo caminho até ser expulso. Você come uma comida estragada sem saber, vai dar vômito ou diarreia. Ou então vai dar hospital. Para fazer uma lavagem intestinal ou estomacal, ou seja o que for. Então, querido, quando você terminar o seu plantão, obrigado, Jesus, pela oportunidade de ser útil. Neste exato momento, eu estou começando a me preparar para o plantão da semana que vem, ou da quinzena, ou de acordo com a metodologia do grupo que você faz parte. Ovo, olhai, vigiai e orai. Muito bom, excelente. Obrigada, Falcone, Rubens. Vamos refletir, né? E lembrar sempre aí do ovo, né, Falcone? Haja ovo! Muito jóia. Vendo aqui da Lésia, muito bem, que bom te ver aqui. Pode falar, Kátia? Sim, fique à vontade. Tem ninguém na minha frente? Bom dia, gente. Bom dia, plantonistas. Bom dia, Falcone. Bom dia, Kátia, todo mundo. Bom, eu nunca tenho oportunidade de participar no mesmo dia, no mesmo horário das palestras, né, dos estudos, mas hoje que eu estou impossibilitada de estar na Casa Espírita, no meu trabalho de todo sábado, eu estou aqui. E eu estou, assim, encantada. A Kátia sabe que o meu carinho, que a minha alegria pelo SOS Preces, ele é muito grande. Eu tenho, assim, uma gratidão a Kátia, uma gratidão a Jesus, como Falcone mesmo diz aí, quem nos convida ao SOS Preces é Jesus. E ele tem os parceiros, né, que nos convidam também, para que a gente possa trabalhar nessa luz. É uma luz. E eu fiquei, assim, muito grata pelo Falcone de trazer todas aquelas quadrinhas que me fizeram, assim, refletir demais sobre o que eu faço no SOS Preces. E como você mesmo diz, Falcone, nós também temos o SOS Preces em todos os nossos dias. Por isso que o planejamento do atendimento, de ser plantonista, não é só naquele dia, naquele horário em que estamos no nosso plantão. Nós estamos trabalhando por uma coisa muito maior, que é a nossa ascensão.
é a nossa evolução, é a nossa reforma íntima. Correto. E isso, não é? Isso traz um trabalho muito extenso, um trabalho muito maior, um trabalho muito complexo, que o nosso espírito, o nosso íntimo tem que entender. E isso eu acho assim incrível, impressionante. O que a doutrina trouxe para mim, o que a doutrina me dá todo dia, esse alimento que eu tenho, principalmente ouvindo as pessoas que ligam e sabendo dessa oportunidade que temos de estarmos atendendo, de estarmos levando uma gotinha. Eu falo que eu tenho gotinhas, gotinhas, gotinhas. Não são homeopáticas, porque eu não tenho essa força, né, do nosso criador da homeopatia, nem de Dr. Bezerra de Menezes. Mas as gotinhas da Idalésia, que eu dou conta de levar toda quarta-feira, um pouquinho em pouquinho, no sábado no meu trabalho, na minha casa espírita, na terça-feira, na segunda-feira. E isso eu acho uma importância grandiosa, carinhosa e responsável. Porque nós temos que ter muita responsabilidade ao que falamos ao outro. Lembrando sempre dos ensinamentos do Cristo, porque nós estamos aqui sendo parceiros de Jesus, instrumentos do Cristo. Então, tudo aquilo que falamos, todas as gotinhas que levamos, aqueles que nos pedem ajuda, é de Jesus. É da espiritualidade que está conosco, ligando o fio, que agora nós não temos o fio do telefone, temos o celular, não é, Falcone? Mas esse fio ligando até Jesus. E é muito interessante o SOS Preces, porque a gente pode acompanhar pessoas que nos ligam na primeira vez em desespero, tristes, precisando de um amparo, de uma ajuda. E eu falo, meu Deus, me ajuda a estar aqui inteira, para poder acolher esse companheiro, sendo humilde, sendo empática, sendo carinhosa e, principalmente, respeitosa. Porque o meu pensamento tem que estar em sintonia com a espiritualidade, mas com empatia e com muito carinho. E eu vou te falar, não sei como que funciona isso, mas às vezes, dependendo daquele que atendo, eu imagino que eu estou com ele no colo. Eu não sei, sabe, Kátia, se está errado, se não está. Há um instinto maternal aí, ó. Nossa, eu sinto assim, às vezes eu atendo uma pessoa, eu coloco, eu falo assim, Jesus, dá licença, eu colocar no colo, afagar os cabelos, sabe? Segurar na mão, e o tempo que a pessoa está falando, eu estou ali acariciando a mão dela. Porque eu acho que isso é muito importante para o plantonista, ele saber que ele está ali, que Jesus deu uma permissãozinha para nós, tão pequenininhos ainda, de secar lágrimas e curar um coração. Que bom. Então, assim, eu agradeço as palavras e estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ser plantonista. Parabéns. É uma coisa assim que... A você e a todos. Todos nós, né? Sou muito feliz de plantonista. E se tiver plantão no plano espiritual, eu quero fazer minha inscrição. Porque desencarnou, vou trabalhar. E vou atender também. Eu agradeço muito a tudo que você falou. E essas suas quadrinhas que você disse, se for possível, né? A Kátia colocar aí para nós, plantonistas, para a gente estar lendo novamente, porque essas quadrinhas são estudos, são diamantes para nós. Faz um pix de $5 mil para mim que eu mando elas para você. Eu sou bem fraterno, sabe? Mas pode começar a pagar daqui a 5 mil anos. Eu preciso pagar nessa encarnação. Então, antes desses 5 mil anos, que elas já possam ser repassadas para nós podermos já estar nos preparando. Um grande abraço para você, para todos que estão aqui com a gente hoje. Você também, viu, Kátia, minha amiga? Fica com Deus. Beijo. Beijo com Deus. Vamos aí passar para a Iris. Por favor, Iris. Bom dia, desculpa a tela fechada que eu estou já acamada. Bom dia para todos. Falcone, muito boa sua fala, faz a gente repensar um tanto de coisa. Mas eu também, como o Rubem, algumas vezes eu me peguei. E isso eu acho que faz parte do nosso autoconhecimento. Não é só o orar, vigiar, porque às vezes esses
Os atendimentos que a gente faz, ele não vejo mexendo assim só com a ferida da gente, mas faz a gente pensar muito na situação do outro. E dependendo da situação, a gente pode se encontrar naquela situação, então a gente às vezes traz, às vezes não, com certeza, todos nós estamos num planeta saindo de prova e expiação, o julgamento, algumas situações assim, e para não falar um ambiente dentro do próprio lar, gente, eu não vivo sozinha, né? Então, quanto mais a gente aprende para a gente saber que começa esse dia, eu lembro que teve uma época que eu tive um princípio de depressão, eu já acordava com dor de estar acordando. E não sabia como lidar com aquilo, né? Então, a gente aprendendo essas técnicas para a gente ir fugindo dessas situações, porque foi logo que eu cheguei nos Estados Unidos. Então, para mim, foi uma benção, sabe? Uma trovinha aqui, uma coisa ali, que as pessoas foram me auxiliando, e eu saí dessa depressão com a ajuda espiritual, porque aqui eu nem falava inglês. Parabéns. Disso. Então, muito obrigado, que Deus continue iluminando, que o Rubem continue, como todo mundo, estudando, e a gente é só um copo nesses atendimentos, sabe? Gostou Rubem? Do copo, né? Nós somos o copo, gostei, não somos vai remédio. Comigo. Esse vai comigo, porque às vezes a gente quer fazer tanto pelo outro, a gente é esse copo. A gente está sendo... Eu, no meu caso, eu senti eu sendo tratada junto com os meus atendimentos. Muitas vezes era mais para mim, eu acho, do que para o outro. É isso. Muito obrigada, Falcone. Você sempre me enriquece muito. Obrigada, Kátia. Obrigada, Iris. Nossa gratidão a todos os corações pelas vibrações, né? Pela contribuição, aprendizado. Agradecemos imensamente, Falcone, pela manhã de aprendizado. Vamos refletir, né, ao longo da semana aí, estarmos aí, né, digerindo, sentindo esse ovo aí, né, em cada gesto, em cada olhar importante. Faz com que o ovo desça redondo, que se descer quadrado não é ovo. Isso mesmo. Nós vamos caminhar para o encerramento e te pedimos para fazer a prece final, mas antes vamos só divulgar o próximo Evangelho em Movimento, de sábado, né, que será dia 7 de fevereiro, que é Quando a Dor Grita por Alívio. E aí é o Marcos Alberto Ferreira que vai trazer, de Belo Horizonte. Escuta, acolhimento e esperança no cuidado ao toxicômano e aos familiares, né? O Marcos Alberto Ferreira, ele psicografou o livro Memórias de um Toxicômano. Ele tem a parte 2 desse livro também, muito interessante. Então, estão todos convidados aí, tá certo? A gente passa para você, Falcone, trazer aí as últimas colocações, se desejar, e fazer a prece de encerramento, já agradecidos, viu? Receba o nosso abraço e a nossa gratidão. Obrigada, Rubens. Algum comentário, Rubens? Quer falar alguma coisa? Não, nenhum. Tá tudo bem para mim. Obrigado. Tá. Eu digo sempre aos companheiros da FEAC o seguinte: quando um homem ou uma mulher veste uma farda da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele está fardado, ele está representando aquela instituição. Se ele fizer alguma coisa nobre, ele enobrece a instituição. Se ele fizer alguma coisa pobre, negativa, ele empobrece a visão que as pessoas possam ter daquela instituição. A doutrina espírita é isso. Quando eu estou com o uniforme da doutrina espírita, quando eu me digo espírita e cristão, cristão e espírita,
Quando eu estou buscando aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Capítulo 17, item 3, o homem de bem. Quando eu leio o capítulo 20, o item 4, a missão dos espíritas, uma mensagem de Erasto extraordinária, e luto comigo mesmo para vivenciar aquilo, eu estou vestindo a farda da doutrina espírita. Os encarnados vão ver os meus comportamentos, as minhas palavras, mas os espíritos, além disso, evoluídos ou não, vão ver o meu pensar, vão ver os meus pensamentos. Então nós temos que pensar. Cuidado, pensamento é luz, é vida. Precisamos fazer, dizem os amigos espirituais, e é uma palestra que eu tenho, está gravada nas nossas redes sociais. Fazermos do centro espírita o nosso segundo lar. E fazermos do nosso lar o nosso segundo centro espírita. Aí você vai pensar melhor, sentir melhor, evoluir melhor. Ser espírita não é mandar tatuar na testa, sou espírita. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral. Então eu abraço fraternalmente a cada um dos participantes da live, a todos os companheiros de todos os SOS Preces, aos ministros da Eucaristia na Igreja Católica, aos monges budistas dos diversos segmentos, aqueles que são pastores de almas em qualquer lugar, porque Jesus diz que onde se reunirem 2 ou mais pessoas para a prática do bem, ele estará entre elas. Neste momento, Rubens, a água que você bebeu aí e me lembrou de beber a minha água, está fluidificada. Neste momento, este estudo nosso corresponde a mais um culto do Evangelho no lar. Vamos agradecer isso. Vamos crescer juntos. Vamos ser felizes. Coloca um sorriso nessa cara, Falcone. Deus não gosta de cara emburrada, não. Ninguém gosta. E vamos viver doutrina espírita. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então oremos dizendo: Jesus, amigo e mestre, Deus de amor e bondade, espiritualidade amiga, nós te agradecemos a honra de estarmos reencarnados no Brasil, ou em qualquer outra parte do planeta Terra, ou do cosmos, do universo. Nós te agradecemos a honra de termos tomado contato com a doutrina espírita, de termos nos motivado ao fora da caridade não há salvação, a estarmos fazendo das nossas mãos extensão das tuas mãos. Nós te agradecemos por esta manhã de sábado, onde conversamos de maneira despretensiosa sobre pensar melhor, sentir melhor, evoluir e sermos melhores a cada passo da nossa jornada. Abençoa o planeta Terra, Jesus, nestes dias de desafios. Abençoe os países em guerras, as guerras pessoais, individuais. Abençoa-nos para que não sejamos motivo de escândalo e possamos dizer com tranquilidade: estou a cada dia sendo melhor do que fui ontem. Que a tua paz visite os hospitais, as dores, os sofrimentos, os lares em desespero, os esfomeados do alimento do corpo e do alimento da alma. E que o nosso trabalho de formiguinha, não, de abelha, porque a formiga para sobreviver corta, a abelha para sobreviver faz o trabalho da polinização e ainda gera o mel, o própolis e tantos outros benefícios. Que possamos fazer parte dessa colmeia de luz chamada SOS Preces e perseverarmos, melhorando-nos, capacitando-nos para cada plantão termos mais sintonia, mais recursos a oferecer em teu nome. Que possamos ser copos limpos,
para que os fluidos, energias e vibrações trazidos do mundo espiritual em contato conosco não sejam desequilibrados, mas seja um instrumento que chegue através da nossa palavra, da nossa vibração, do nosso exemplo, consolando. O Espiritismo é o consolador prometido. Que possamos ser consoladores, semeadores da esperança, semeadores da paz. Despeça-nos em teu nome, amigo querido. Obrigado ao nosso mentor, à nossa mentora, esse espírito que nos conhece há tanto tempo. E encerramos dizendo: Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Com essa prece encerramos nosso Evangelho em Movimento. Que Deus nos abençoe. Obrigada, viu, Falcone? Eu que agradeço. Sempre de Obrigada prontidão. por cada coração presente. Obrigada.